Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Amém? Atos 1, a partir do verso 1. Diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém. Que Deus nos abençoe por meio da sua palavra. Irmãos, há sei lá quanto tempo, bastante tempo, eu preguei uma mensagem sobre o último encontro de Jesus com os discípulos, com os apóstolos, na verdade, antes da sua crucificação, antes da sua morte. Que foi justamente quando ele institui a ceia, mas acontece algumas outras coisas ali, né? Se você lembrar, é nesse momento que Jesus lava os pés dos apóstolos, é nessa mesma ocasião. E naquela mensagem, o texto de João começa dizendo que Jesus, sabendo que se aproximava, né, que estava sendo entregue nas mãos dos homens, então os amou até o fim. E então ele pega a toalha, e a bacia e os serve. Eu chamei, e o serve lavando seus pés. Eu chamei aquela mensagem de palavras de despedida. O que você diria para alguém se você soubesse que daqui a algumas horas você iria morrer e você tivesse a oportunidade de deixar a última mensagem? Então essa foi a ênfase daquela mensagem. O que Jesus teve no coração como mais importante falar para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos nos momentos que antecediam a sua morte. E aquela então foi a mensagem que da Escritura a gente meditou naquele dia. Mas agora Jesus está de volta. Ele deu a mensagem, morreu de fato, ressuscitou e está com os apóstolos de novo. Mas de novo ele está indo embora. Então a gente poderia chamar essa mensagem de palavras de despedida 2, né? Está se despedindo de novo. Ou quem sabe um até breve, ou um até algum dia. E eu perguntaria para esse texto, para nós, de como seria e o que nós diríamos, talvez, para alguém que nós amamos bastante e que nós queremos que faça algo de acordo com o que foi ensinado, se estivéssemos indo embora para algum lugar, fazer uma viagem e não, ou pelo menos quem fica não sabe quando vai nos ver de novo. Sabe que vai nos ver, porque ele disse que voltaria, no final o texto diz. E nós sabemos que vamos nos encontrar com Jesus, mas não sabemos quando. Sabemos quando. E Jesus está indo embora, então o que ele deixa para os discípulos mais uma vez? Como algo que eles deveriam
se apegar, se agarrar como importante, já que ele estava partindo, já que ele estava indo embora. E o que é que fica guardado no coração dos discípulos pelas suas próprias ações, nesse início do livro de Atos, como uma resposta de que eles entenderam aquilo que Jesus estava dizendo? Eu vejo que Atos tem muito a ver com isso, que eles entenderam o que Jesus estava dizendo no momento em que ele estava partindo, e eles se agarraram àquela verdade, por isso viveram aquela realidade da igreja primitiva, que a gente diz, de Atos, que a gente olha e fica, né, com os olhos, puxa, essa igreja é que eu queria fazer parte. Já tinha seus problemas, mas é inegável de a gente ver o poder de Deus atuando naquela igreja. Mas eu queria que nós nos apegássemos ao que Jesus disse, ou o que Jesus deu ênfase nesse momento a eles, ou pelo menos uma parte disso no tempo que a gente tem hoje pela manhã. E eu vejo que a primeira ênfase que Jesus dá é que eles deveriam estar profundamente ligados à fé, e deviam estar com essa fé prática no Cristo ressurreto. Ah, pastor, isso aí a gente sabe, é verdade, mas será que a gente sabe como eles sabiam e a gente vive como eles viveram esse poder da ressurreição, essa fé no Cristo ressurreto? Porque Jesus ficou, como a gente leu, mais ou menos uns 40 dias depois de ressuscitar, aqui ainda. Mas Jesus não estava mais com eles o tempo todo. Ele aparecia de repente e eles não sabiam nunca quando. Estavam num lugar, daqui a pouco Jesus, aparecia. Aí daqui a pouco ele sumia do mesmo jeito que chegava, né? Sem dar aviso. Cadê Jesus? Sumiu. Puxa vida. Parece que Jesus estava dando como que um estágio para aquela igreja, assim, daqui um pouco eu não vou estar com vocês. Vocês vão ter que aprender a discernir a minha presença. Vocês vão ter que aprender a perceber a minha presença de outra forma, porque ele enviaria o Espírito Santo. E eles estão como que aprendendo, e muitas vezes nós estamos nesse mesmo barco. A gente crê em Jesus, a gente sabe que ele é vivo, mas a gente não consegue discernir a presença, a gente não consegue perceber quando ele está ou quando ele não está. A gente não consegue perceber o que ele está falando e o que ele está dizendo. E Jesus está falando para aqueles homens: lembre-se que eu sou o Cristo ressurreto. O verso 3 que nós lemos vai falar dessa realidade da ressurreição, e como Lucas, ao escrever Atos, dá uma ênfase nisso. Verso 3: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. 40 dias antes, muitos ainda tinham dúvidas se Jesus tinha ressuscitado ou não. Não é verdade? Tomé estava em dúvida. Os dois lá no caminho de Emaús já tinham recebido a notícia, mas estavam em dúvida, não acreditavam. Mas agora, 40 dias depois, diz Lucas, Jesus deu muitas provas, deu provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Lucas não fala que provas são essas, mas a gente, pelas escrituras, pode pensar em alguma delas, né? Jesus muitas vezes falou: toquem em mim, vejam, não sou um fantasma. As chagas, olha o lado, toquem em mim. Provas indiscutíveis de que não era um espírito que estava com eles, era o próprio Jesus ressuscitado, presente. Jesus comeu com eles mais de uma vez. Jesus cozinhou, assou um peixe. Quando eles chegam lá com a pesca e com os peixes, na pesca milagrosa, depois da ressurreição, Jesus já está com o peixe assado e preparado. E come com eles, fez comida. Jesus viajou com os dois a caminho de Emaús, conversou, trocou ideia, entrou numa estalagem para comer de novo. Ele deu provas, ele apareceu, ele estava lá. E essa fé na ressurreição era tão importante para aquela igreja que nasceria o que seria revelado, porque sem a ressurreição de Cristo, eles não teriam o que testemunhar. O que eles testemunhariam se Jesus não tivesse ressuscitado? Se eles tinham dúvidas de que Jesus de fato estava vivo e ativo, o que eles poderiam falar?
E Jesus tinha escolhido aquela turma, aqueles que estavam ali, aqueles que viriam depois daqueles, para testemunhar com atitudes, com atos, com palavras e ações poderosas ao mundo de que ele estava vivo. E como o mundo vai acreditar num Jesus vivo e ressurreto se as atitudes, as provas ou a consciência dessa ressurreição de Cristo não é profundamente arraizada e viva e verdadeira no meu próprio coração e na minha própria vida? Se aquele sinal de Jonas que Jesus tinha dito não era algo que eu entendi e proclamo, como o povo, o mundo daquela época iria crer que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, se os próprios discípulos ainda tinham dúvidas? Então Jesus deu provas incontestáveis. E nós? Será que essa realidade da ressurreição de Cristo é algo que eu tenho profunda convicção? Porque se eu tenho profunda convicção, a minha boca precisa falar a respeito disso. As minhas ações precisam demonstrar isso. As minhas convicções precisam demonstrar isso. Preciso agir com poder para que as pessoas a quem eu falo de Jesus saibam que o Cristo que eu creio é vivo, não está morto. Não é apenas as minhas palavras, não são apenas as minhas palavras, mas são os meus passos, as minhas ações revelam que Cristo está vivo e eu estou disposto a passar por qualquer circunstância que seja, para confirmar e falar: Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E Jesus, nesse mesmo verso que a gente já leu, o texto diz que ele falava-lhes acerca do reino de Deus. 40 dias, Jesus confirma que está vivo, prova que está vivo e diz: o reino de Deus. Eu preciso ensinar algumas coisas para vocês a respeito do reino de Deus. Esse reino espiritual que nasce no coração, e eles ainda tinham algumas dúvidas, porque eles ainda estavam no coração com aquele reino físico que eles queriam que fosse instituído. Perguntam, quando Jesus diz: fiquem aqui, vocês vão receber poder. Eles: então vai ser poder, palavra mágica. Poder, vamos receber poderes. Agora vai restaurar o reino a Israel. O que eles estavam dizendo? É agora que você vai sentar no trono? É agora que nós vamos expulsar os romanos? É agora que Israel vai encher-se de toda a glória? É agora que vamos ver o reino eterno aqui nessa terra instituído? Isso estava no coração deles. E Jesus diz: vocês querem saber coisas que nem compete a vocês saber. Eles estavam ainda preocupados com privilégios, posições num reino físico e terreno. E Jesus está falando de um reino espiritual. E o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Quando você pensa no reino de Deus, quando você pensa nesse Cristo ressurreto e nesse Deus vivo, e quando você olha para os seus dias, você está vivendo e buscando dentro desse reino seus privilégios ou aquilo que esse reino pode te dar, enquanto você vive aqui nesse mundo, ou você de fato está anunciando esse reino e com todas as suas forças sendo parte atuante do reino de Deus. Porque a verdade é, irmãos, que grande parte das nossas orações, das nossas preocupações dizem respeito àquilo que estava na cabeça deles. Um pouquinho diferente, a gente não espera que Jesus venha e sente no trono e governe fisicamente nos nossos dias, mas a gente quer ter privilégios desse reino. A gente espera privilégios. A gente não está contente em fazer parte do reino. E entender que isso já é um grande privilégio, ser chamado para fazer parte do reino de Deus. E o Senhor chamou para testemunhar a respeito desse reino, a anunciar esse reino. Mas nós continuamos buscando os nossos privilégios, os nossos planos e as nossas vontades. E Jesus está dizendo para eles: não é assim. Não é assim que deve estar na cabeça de vocês. E ele ainda continua no verso 4 a 8, ele vai dizer a respeito do Espírito Santo, que eles receberiam poder. Então ele diz: essa fé no Cristo ressurreto passa por crer na ressurreição de Cristo, por entender o reino de Deus,
por receber e estar preparado com o poder do Espírito Santo para viver essa realidade. Preciso viver essa realidade. Vocês fiquem aqui até que a promessa se cumpra. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês então serão testemunhas. João Batista já havia anunciado a promessa do Espírito Santo, já havia anunciado que isso se cumpriria. Jesus já havia prometido. Os discípulos estavam ali ouvindo, e Jesus falando: o poder da igreja vai vir por meio do Espírito Santo, não é por meio de homens. Pessoas simples e comuns foram capazes de impactar o mundo, porque eles eram extraordinários? Não, porque eles estavam revestidos de um poder extraordinário. O poder do Espírito Santo, irmãos, não é um luxo para a igreja, é uma necessidade básica para a igreja, para a minha vida, para a sua vida. E às vezes a gente pensa que essa realidade do poder do Espírito Santo é como se fosse, trazendo para essa comparação da vida da gente, aquelas coisas que a gente deseja, mas que são supérfluas. Por exemplo, você gostaria de ter uma banheira de hidromassagem na sua casa? Não, quem não queria? Não suporto banheira. Tem alguém? Às vezes tem alguém, né? Não estou falando por pão durice. Se você gosta, puxa, banheiro de hidromassagem é legal. Acho que quase todo mundo queria ter. Mas é uma necessidade? É ou não é? Não é. Você vive sem banheira? Vive. Agora, ter água na sua casa é uma necessidade? Dá para ficar sem? Se não tiver água na sua casa, o que você vai fazer? Vai feder, vai morrer de sede, além do fedor, matar o outro sufocado. Mas você vai dar um jeito de ir atrás de água, não vai? A gente fica sem água, já tomou banho na casa de algum irmão, porque não tinha água na sua casa, na casa dele tinha? Quem já fez? Ficou sem água. Já chega uma hora que começa, eu tenho que arrumar um lugar de tomar banho, não tem água. Já tomou banho de água mineral? Meu Duda já. A gente se vira para ir atrás de água. Se você morasse no sertão, lá em algum lugar do sertão, as pessoas andam quilômetros e quilômetros com a lata na cabeça para pegar um pouquinho de água, porque elas não podem ficar sem. E se a gente precisasse, a gente ia e vai atrás de água. E o Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo para a igreja, e eu não estou falando de igreja, comunidade, eu estou falando de igreja agora no nível pessoal, para você testemunhar, e para a igreja, aí sim, comunidade, viver a realidade do que Jesus está dizendo aqui. O poder do Espírito Santo não é algo supérfluo, que a gente pode passar sem, é uma necessidade básica. Sem ele você não testemunha, você não vive a fé no Cristo ressurreto. E a pergunta é, você tem buscado a necessidade básica para viver a realidade da fé, que é o poder do Espírito Santo agindo na sua vida? Você sabe a resposta. Eu não sei, mas você e o Senhor sabem. Porque a gente às vezes pensa que testemunhar do Senhor, e testemunha é uma palavra-chave no livro de Atos, aparece 29 vezes. Testemunha, disposto a morrer por aquilo que viu, a contar aquilo que viu até a morte. Pode ser traduzido como mártir, isso aí você já sabe. Mas eu pergunto, um juiz está interessado? Um juiz, um julgamento aí, chama uma testemunha. Ele quer saber a opinião da testemunha a respeito das coisas? Quer? Ele quer saber os argumentos da testemunha em favor da vítima, ou em favor do culpado, ou em favor daquilo que aconteceu? Ele quer que a testemunha faça um discurso a respeito do que ela acha daquilo tudo que ela viu? Ele está querendo saber disso? O que o juiz quer ouvir da testemunha? O que ela viu. O que ela sabe.
o que ela presenciou, o que ela tem plena convicção do que é realidade, porque foi testemunha daquilo. O seu testemunhar tem sido um discurso de convicções, argumentos, posições, ou a convicção de quem sabe o que está dizendo, porque crê e vê com os olhos espirituais essa realidade. Porque temos transformado o testemunhar de Cristo num discurso de opiniões, de debates e argumentos, mas testemunhar daquilo que vivemos e fomos transformados pelo poder do Espírito tem sido muito raro nos nossos dias. Tem sido muito raro. Nós gostamos de testemunhar, cheio de argumentos, de convicções, mas quando é hora de falar a respeito do que esse Senhor, por meio do poder do Espírito, fez na minha vida, os nossos lábios têm se trancado, se fechado, porque esse poder talvez não esteja na sua vida, mas só os argumentos que você leu a respeito dele. A gente fala muito em ganhar almas, mas a gente testemunha muito pouco acerca de como fomos alcançados pelo poder do Senhor. E por fim, Jesus também deixa claro como esse Cristo ressurreto e essa fé no Cristo ressurreto envolve a certeza da sua volta. Ele está indo embora e os anjos, quando vêm os apóstolos lá, aqueles que estavam ali olhando para o céu, e eles ficam como que, eu acho que eu ia ficar, certamente eu ia estar como eles. Assim, o que é isso que os meus olhos estão vendo? E os anjos, ele foi, mas ele vai voltar. Eu diria que os anjos trouxeram uma última frase ainda de Jesus, como portadores dessa mensagem, né? Mensageiros. Ele foi, mas vai voltar. Ele foi, mas vai voltar. Ele precisava ir para que o Espírito viesse. Jesus disse isso: eu preciso ir para que o Espírito, o outro Consolador, venha. Porque agora ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele está lá como nosso advogado. Ele continua agindo ao nosso meio e enviou o Consolador. Ele vai voltar. Nós cremos nisso. Não cremos? Mas nós entendemos o impacto disso na vida da gente? Ou isso tem causado impacto na vida da gente? Porque quando ele vai voltar, quem sabe? Alguém sabe? Quando ele vai voltar? Só o Pai, Jesus disse. Acho que hoje ele sabe, ele está do ladinho do Pai, né? Mas quando ele estava aqui, diz o texto que nem ele sabia. Ninguém sabe. Mas assim como aqueles discípulos estavam lá reunidos e Jesus aparecia de repente, não é assim que a gente também espera que ele apareça? Não é assim que o texto diz que ele vai aparecer? De repente, quando ninguém esperar. É assim que ele vai surgir. E como ele vai nos encontrar? Como ele encontrou aqueles discípulos? E a gente vê que em algumas situações eles estavam conversando, pensando assim, puxa Jesus, mas em outras eles estavam lá pescando. Puxa vida, voltou tudo ao normal. Estamos tudo do mesmo jeito. Jesus, eles não entenderam. E vai Jesus lá atrás de Pedro, dos demais discípulos, eles estão pescando peixe. E milagre de novo. Mas a segunda volta dele não vai ser mais assim. Ele não vai vir mais para ensinar. Ele não vai vir mais para dizer, desperta aí. Ele vai vir buscar aqueles que estão com os olhos abertos, os que estão com provisão de quê? Segundo a parábola das 10 virgens. De azeite. O que é o azeite? Do Espírito Santo. Aqueles que estão cheios, que buscaram o básico, a necessidade básica, e estão cheios do Espírito. Esses é que o noivo vem buscar. Então a realidade de crer que ele vai voltar precisa transformar a realidade dos meus dias. Porque do contrário são só argumentos, opiniões.
e não a realidade poderosa de quem foi impactado e cheio pelo Espírito Santo. Como você vive a realidade da volta de Cristo, como se Ele fosse aparecer, e de fato pode aparecer a qualquer momento? Ou quem sabe você fica, não, ainda tem alguns sinais para serem cumpridos, e fica nos seus argumentos, mas o texto diz que Ele vai aparecer a qualquer momento. E a igreja lá 2000 anos atrás já aguardava. Mas tem muita gente esperando os sinais se cumprirem. Estuda direito. Ele pode aparecer a qualquer momento, e como Ele vai nos encontrar. E quando celebramos a ceia do Senhor, nós declaramos a sua morte, anunciamos a sua morte. E o texto diz, e talvez seja meu verso preferido, ou minha frase preferida das Escrituras. Anunciamos a sua morte, até que Ele venha. Engraçado que Paulo, ao dizer isso, ele não fala da ressurreição. Ele não fala, está em implícito. Porque seria uma contradição. Anunciamos a sua morte, até que Ele venha. Até que Ele venha. Participar da ceia, sem ter o impacto da esperança da volta de Jesus, é só comer um pedacinho de pão e tomar um golinho de suco de uva. Não tem sentido nenhum. Mas quando nós entendemos a ressurreição de Cristo e ela é verdadeira, quando nós vivemos a realidade do poder do Espírito Santo, quando nós compreendemos o que é pertencer ao reino espiritual do Senhor, e quando nós esperamos Jesus voltar, a ceia passa a ser uma festa. Porque é uma declaração cheia de significado e poder. Não poder nas coisas, o poder que exala e emana da minha vida. E eu declaro isso como igreja de Cristo, tomando do pão e do vinho. Como vamos participar da ceia hoje? Como você vai participar da ceia do Senhor hoje? Buscando o essencial, estando apegado àquilo que é verdadeiro, ou simplesmente fazendo parte de um conjunto de crenças religiosas que não impactam com poder a sua vida? Porque sem poder, Paulo vai chamar que a gente tem aparência de piedade, vai dizer para Timóteo que isso ia acontecer muito nos últimos dias. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder. Aparência de piedade. Talvez todos nós tenhamos. Mas quem tem vivido o poder?